Você já deve ter ouvido que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Essa frase é repetida em sermões, canções e devocionais como se fosse o resumo perfeito da sua vida. Mas, e se eu te dissesse que esse mesmo homem foi capaz de quebrar todos os limites morais? Que ele seduziu uma mulher casada, mandou matar o marido dela e ainda viveu como se nada tivesse acontecido por meses? É isso mesmo. A verdade é que a história de Davi carrega uma escuridão que raramente é mostrada. E o mais impressionante é que a Bíblia nunca escondeu esse lado sombrio. O problema é que muita gente prefere ignorar. Só que hoje você vai conhecer a face mais humana e mais brutal do rei que marcou a história de Israel. Nesse vídeo, você não vai ver um retrato romantizado de Davi. Vai ver o homem real, com todas as suas contradições. Vai entender como o poder, o desejo e o silêncio podem arruinar até os escolhidos. E mais do que isso, vai perceber como os erros dele se parecem assustadoramente com os seus. Sim, porque esse não é apenas um vídeo sobre Davi, é um vídeo sobre a alma humana. E se você sente que chegou a hora de entender a Bíblia com profundidade, sem maquiagem, sem religião vazia, então já se inscreve aqui no canal. A cada semana a gente traz verdades que transformam, histórias que ninguém te conta e reflexões que te confrontam de verdade. E se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam enxergar a fé além do superficial. Porque talvez essa história não seja apenas sobre Davi. Talvez ela seja sobre você. Ele começou como um simples pastor de ovelhas. Ninguém dava nada por aquele menino ruivo, esquecido até pelo próprio pai. Mas Deus o viu. Deus o escolheu. E ele se tornou um guerreiro destemido, o homem que enfrentou Golias com uma funda e uma pedra. Davi subiu como um meteoro, ganhou fama, respeito, amor do povo e o coração de Deus. Só que quanto mais alto alguém sobe, maior é o impacto da queda. E com Davi não foi diferente. A glória que o cercava por fora escondia uma batalha intensa por dentro, uma guerra entre a devoção e o desejo. O início da queda começa com um olhar que ele não desviou. Enquanto seus soldados estavam na linha de frente de uma guerra, Davi estava no conforto do palácio. E foi de lá, da varanda do seu orgulho, que ele viu Batseba tomando banho. Ele podia ter virado o rosto, podia ter se lembrado das leis de Deus. Mas não, ele desejou. E quando o desejo toma o controle, a razão se torna escrava. Davi mandou chamá-la, dormiu com ela. E quando ela disse que estava grávida, o rei entrou em pânico. O homem, segundo o coração de Deus, agora se comportava como qualquer outro rei, corrompido pelo poder. O plano era simples: trazer Urias, marido de Batseba, de volta da guerra. Fazer com que ele dormisse com a esposa, encobrir o erro. Mas Urias era leal demais. Dormiu na porta do palácio, recusando-se a desfrutar de conforto enquanto seus companheiros estavam em combate. A integridade de Urias expôs a sujeira de Davi. E então veio a decisão mais fria que ele já tomou: colocar Urias na linha de frente da batalha e ordenar aos soldados que recuassem. Urias foi morto, mas o pecado não morreu com ele. Pelo contrário, ele apenas começou a corroer Davi por dentro. Durante meses, o rei viveu como se nada tivesse acontecido. Seguiu governando, sorrindo, adorando. Mas por dentro havia silêncio. Um silêncio que gritava. Deus não falou com Davi por muito tempo. O profeta Natã também ficou calado. Até o dia em que apareceu diante do trono com uma história. A história de um homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre. Davi ficou indignado, pediu justiça. E então Natã disse: esse homem é você. Naquele momento, o castelo de mentiras desabou. O rei caiu de joelhos. Pela primeira vez, reconheceu. Ele não apenas havia errado, ele havia se tornado aquilo que sempre combateu. Mas as consequências já estavam em curso. O filho que Batseba esperava morreu. Davi jejuou, chorou, se humilhou,
Mas a dor não foi evitada, e ela não parou por aí. A partir dali, a casa de Davi se tornou um campo de destruição. Um de seus filhos, Amnon, estuprou sua meia-irmã Tamar. Davi não fez nada. Outro filho, Absalão, matou Amnon em vingança. E Davi ainda ficou em silêncio. O rei valente dos campos de batalha agora era um pai paralisado pelo peso do passado. O pecado que ele não teve coragem de confrontar nos outros era o reflexo do que ele não havia resolvido em si mesmo. Absalão cresceu alimentando ódio. Ele armou um golpe, roubou o coração do povo e forçou Davi a fugir do próprio palácio. O rei que derrotou gigantes agora fugia como um traidor. E mesmo nesse cenário de dor e vergonha, Davi ainda chamava Deus, ainda escrevia salmos, ainda buscava respostas, porque por mais sujo que estivesse por fora, algo nele ainda ansiava por purificação. E é aí que entra o Salmo 51, um dos textos mais profundos da Bíblia. Nele, Davi não finge, não disfarça. Ele rasga a alma diante de Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. É o grito de quem não quer ser descartado, mas restaurado. Esse é o ponto onde muita gente se vê em Davi, porque todos nós temos lados que escondemos, partes da nossa história que preferimos calar. Mas chega uma hora em que esconder não basta, e é nesse momento que Deus não nos destrói. Ele nos confronta, ele nos quebra, mas só para reconstruir do jeito certo. Davi passou por tudo isso, e mesmo assim, Deus manteve a promessa. Da sua linhagem nasceu o Messias. Jesus, o Filho de Deus, veio da descendência de um homem que cometeu adultério, assassinato e falhou com a própria família. Isso é graça, isso é redenção. Agora, olha para a sua vida. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes tentou esconder um erro, evitar um confronto, fingir que estava tudo bem por fora, enquanto por dentro tudo desmoronava? Talvez hoje você esteja nesse silêncio. Talvez esteja sendo consumido por algo que ninguém vê. E se for esse o caso, saiba, você não está sozinho. Davi também passou por isso. E foi justamente ali, no fundo do poço, que Deus o alcançou. Porque a salvação não é para os perfeitos, é para os que reconhecem que precisam dela. E a maior prova disso é essa história. Mas a história de Davi não termina no arrependimento. Pelo contrário, é nesse ponto que a jornada mais profunda começa. Porque reconhecer o erro é só o primeiro passo. O mais difícil vem depois: lidar com as consequências e seguir adiante sem perder a fé. Davi precisou conviver com o olhar das pessoas, com as lembranças que o assombravam, com o peso de ter falhado publicamente. Cada vez que ele olhava para Batseba, via o que começou errado. Cada vez que sentava no trono, lembrava o quanto custou manter aquele lugar. O passado não sumiu, mas ele escolheu não ser definido por ele. A relação com Deus, apesar de abalada, não foi rompida. Davi não foi um homem perfeito, mas foi um homem que sempre voltava para Deus. Quando pecava, ele chorava. Quando caía, se humilhava. E isso é o que nos separa da perdição. Não é a ausência de erros, é a presença de arrependimento. É a disposição de não esconder mais. Deus nunca exigiu perfeição de Davi, mas exigiu verdade. E Davi, mesmo sujo, sempre escolheu se apresentar diante do trono da graça sem máscara. Isso é o que o tornava diferente de Saul, seu antecessor. Saul tentou parecer forte, Davi preferiu ser quebrado. E mesmo assim, a luta interna continuava. Davi tinha traumas, vivia pressionado por decisões políticas, guerras externas e conflitos dentro da própria casa. Ele viu a morte de filhos, amigos e aliados. Enfrentou traições que vieram de dentro e ainda assim escrevia salmos. Ainda assim adorava. Isso revela algo profundo. Fé não é a ausência de dor, mas a escolha de continuar confiando, mesmo quando tudo parece perdido. Davi não era emocionalmente estável o tempo todo. Ele teve crises, dúvidas, picos de desespero, mas em cada uma delas voltava a uma única certeza: de onde me virá o socorro?
o meu socorro vem do Senhor. E talvez esse seja o ponto onde mais nos identificamos com Davi. Porque todos nós já olhamos para o céu e perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? A diferença é que Davi não apenas perguntava, ele esperava pela resposta. Ele não apenas chorava, ele adorava em meio às lágrimas. Quando tudo desmoronava, ele não deixava de clamar. E isso muda tudo. Porque o verdadeiro coração segundo o de Deus não é o que nunca falha, mas o que nunca para de buscar. Isso também pode ser o seu coração. Você pode ter errado, se perdido, se envergonhado, mas se ainda houver clamor, ainda há esperança. A vida de Davi nos ensina que Deus não escreve histórias com tinta dourada, mas com sangue, suor e arrependimento. Cada dor que ele viveu serviu de lição. Cada derrota foi redirecionada. E mesmo quando ele já estava velho, cansado, com o corpo enfraquecido, seu coração ainda era sensível. Ele chorava por seus filhos, orava pela nação e mesmo nos últimos dias teve forças para organizar a sucessão do trono, preparar o templo e entregar ao seu filho Salomão um legado espiritual. Isso mostra que a verdadeira grandeza não está no início da história, mas em como ela termina. E Davi terminou adorando. Agora imagine você vivendo seus dias com essa mesma entrega, com essa mesma consciência de que pode recomeçar mesmo depois dos erros mais graves. O Evangelho não é sobre quem nunca caiu, é sobre quem escolheu se levantar. Davi caiu sim, mas se levantou tantas vezes quanto foi necessário, e é por isso que ele é lembrado, não pela perfeição, mas pela persistência em voltar para Deus. E essa é a boa notícia para mim e para você. Ainda dá tempo, ainda existe caminho. Se você está respirando, você ainda pode ser restaurado. E o mais forte dessa história é que Deus escolheu usar a linhagem de Davi, justamente ele, com todos os seus pecados, para trazer ao mundo o Salvador. Isso revela o tipo de Deus que servimos. Um Deus que não cancela histórias, mas ressignifica cada capítulo. Que não escolhe os santos intocáveis, mas os quebrados que não têm mais onde se esconder. Jesus veio da raiz de Jessé, filho de Davi. O Messias nasceu de uma genealogia marcada por falhas humanas, para mostrar que ele veio para resgatar justamente os falhos. E por falar em Jesus, ele é a conexão perfeita entre o trono e a cruz. Davi governou com espada, mas Jesus reinou com entrega. Davi conquistou reinos, mas Jesus conquistou corações. Davi pecou e pediu perdão. Jesus perdoou até quem o crucificou. Mas ambos compartilharam algo poderoso, um coração inclinado ao Pai. Isso nos ensina que mesmo com todos os erros, existe redenção para quem decide se render. O trono de Davi foi simbólico, mas o trono de Jesus é eterno. E mesmo assim, ele não se envergonha de ser chamado filho de Davi. Olhando para tudo isso, talvez você perceba que a sua jornada ainda está em construção. Talvez você tenha cicatrizes que não mostram, histórias que não contou, pecados que ninguém sabe, mas Deus sabe. E ainda assim, Ele continua te chamando, Ele continua escrevendo, porque o mesmo Deus que restaurou Davi também quer restaurar você. Não importa o que fizeram com você, ou o que você fez, o que importa é o que você vai escolher agora. Vai esconder? Vai fugir? Ou vai, como Davi, rasgar o coração diante de Deus e pedir: cria em mim um coração puro? Se essa história mexeu com você, então faz o seguinte: compartilha esse vídeo com alguém. Alguém que talvez esteja vivendo uma queda, uma culpa, um silêncio parecido com o de Davi. Você pode ser a resposta de oração de alguém hoje. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Aqui, a gente mergulha nas Escrituras com profundidade, verdade e coragem. Toda semana tem conteúdo que vai direto no ponto, sem religiosidade vazia. E o like que você deixa aqui, além de mostrar que esse conteúdo faz sentido para você, também ajuda essa mensagem a chegar a quem mais precisa. Porque no fim das contas, essa não é só a história de um rei, é a história de um coração em ruínas que foi reconstruído, e esse coração pode ser o seu.